Audiolivro estruturado por Cristiane Batista. Inscreva-se, grata. 2 cartas sobre psicanálise. Jung. 10 de janeiro de 1912. No comunicado do Dr. Kesselring e do Dr. B. do Keplerbund, publicado nesta coluna, foi censurado um trecho do repórter que soa assim: Dr. Kesselring, conforme o mesmo disse, falou contra o método psicanalítico de Freud a pedido do Keplerbund. Esta associação quer opor-se a um movimento de tendência materialista das ciências naturais e combater o ponto de vista errôneo de que o conhecimento científico atravanque o caminho da fé religiosa. Assim, é perfeitamente compreensível a impressão que o conferencista quis e conseguiu causar sobre o público. Ao dizer isso, o repórter não desacreditou a disposição do Dr. Kesselring de falar sobre Freud no Keplerbund, nem desacreditou a atividade geral do Keplerbund, mas apenas afirmou algo que era evidente em si mesmo. O Keplerbund tem o seguinte item em seu programa, que ele mantém como baseado em fundamento científico e ético intocável. O Keplerbund está convencido de que a verdade traz em si a harmonia dos fatos científicos com o conhecimento filosófico e com a experiência religiosa. E ainda, o Keplerbund se diferencia conscientemente do dogma materialista do monismo e luta contra a propaganda ateia que dele emana e que se apoia erroneamente nas descobertas das ciências naturais. Segundo este programa, o Keplerbund não pretende apenas fazer um trabalho de esclarecimento e de educação popular, mas ser também uma organização de combate. Uma vez que a doutrina de Freud está em franco contraste com a harmonia procurada pelo Keplerbund, toda pessoa em são juízo sabe que a associação deve combater essa doutrina. Quando uma organização encomenda uma conferência, normalmente se informa antes sobre a posição do conferencista, não importando se seu interesse no tema seja religioso, político, artístico ou científico. Todos os que sabem que o Dr. Kesselring é um discípulo de Freud devem saber também o que se pode pressupor que ele é seu adversário na teoria e na prática. Por sua vez, um repórter convidado pelo Keplerbund sabe que o conferencista não pode defender neste recinto o pansexualismo de Freud. O repórter, que não é freudiano nem é contra o Keplerbund, não confiará credulamente na opinião de outros, mas vai procurar a melhor orientação possível sobre o tema da conferência, sobre os princípios do Keplerbund e sobre as opiniões do Dr. Kesselring. A respeito do mesmo evento foi escrito o seguinte: para a surpresa dos especialistas, a conferência do Dr. Kesselring sobre psicanálise apresentou ao público da sala do tribunal do júri uma nova orientação da pesquisa médica que, entre outras coisas, teve de incluir no âmbito de seu trabalho analítico também o mais íntimo e o mais escandaloso de todas as fantasias humanas. A disputa de opiniões sobre os resultados da pesquisa dessa orientação está sendo violenta nos círculos especializados, e as opiniões estão muito divididas. Mas, por mais violenta que seja a discussão científica, os adversários e amigos da psicanálise concordam que essas coisas, mesmo que apenas por motivo de bom gosto, não devem ser levadas ao grande público, sem considerar que até mesmo o público mais culto não possui critério competente nessas questões. Com o mesmo direito talvez se pudessem realizar exames ginecológicos na sala do tribunal do júri para levantar os ânimos do público contra alguns resultados da pesquisa médica. Quanto ao resto, a conferência,
cuja falta de objetividade deve ter espantado até mesmo o leigo, continha tão grande número de distorções que se destinava apenas a propalar erros. Quem quiser informações sobre o que é realmente a psicanálise deve ler a obra de Freud über Psychoanalyse. Aqui o autor descreve, numa linguagem mais ou menos popular, seus pontos de vista e seu método. Indicamos também a meritória obra de nosso professor de psiquiatria em Zurique, Dr. Eugene Bleuler, Die Psychoanalyse Freuds. Este livro discute de maneira objetiva e crítica os prós e os contras da psicanálise. A autoridade e a fama continental desse notável sábio vão garantir ao público ilustrado uma concepção bem mais competente da psicanálise do que as explanações do Dr. Kesselring. Dr. J. 17 de janeiro de 1912. Quanto ao artigo sobre psicanálise, publicado no Jornal Matutino do último sábado, gostaria de complementar que o conceito de sexualidade, empregado por mim e por Freud, tem sentido bem mais amplo do que aquele usado vulgarmente. Já indiquei várias vezes que entendemos por sexualidade todas aquelas forças instintivas que ultrapassam o domínio do instinto de autoconservação. A justificação científica desse conceito não pode ser discutida aqui. Ela se encontra nos escritos de Freud e nos meus. A confusão entre o conceito vulgar e o nosso conceito biológico de sexualidade leva naturalmente aos maiores mal-entendidos. Além disso, permito-me observar que não é admissível lançar em nossa conta todas as tentativas imaturas, feitas em parte por pessoas pouco qualificadas. Só podemos responder por aquilo que nós escrevemos e não pelos multiformes pecados de outros escritores. Poderíamos também lançar na conta do cristianismo as crueldades da Inquisição, se quiséssemos proceder segundo este princípio tão sumário. Não me refiro às valiosas pesquisas do Dr. Recklin, com as quais concordo plenamente, mas ao livro de Michel Sen, citado por meu crítico FM. E a uma série de outros escritos, cujos pontos de vista e modos de exposição devo repudiar. Dr. Jung.